O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Voltamos a apresentar Diário News. Diário News. De volta com o programa Diário News. Vamos agora direto via link com o nosso bate-papo de hoje com Johnny Sena. Vamos falar sobre a abdução alienígena. O Johnny Sena é pesquisador da Full Disclosure Brasil e possui canal no Instagram e também no YouTube. Johnny, bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, e tenho certeza que vai ficar melhor ainda, porque esse assunto é bem interessante e algumas coisas que a gente vai conversar aqui geralmente não são faladas por pessoas que tratam desse assunto. Então, muito feliz de ter essa oportunidade aqui. Johnny, a primeira pergunta, se bem que eu já falei um monte de coisa também, acho que já entrei dentro da tua fala, mas é um assunto ainda que muitas pessoas escutam, mas ainda existe uma certa estranheza. O que de fato é uma abdução? O jeito mais simples da gente explicar e entender isso é sempre levar para o lado mais literal da coisa. A abdução é simplesmente um sequestro mesmo, né? Tem pessoas que relatam que são abduzidas, mas que não sofrem, mas isso seria, assim, a menor parcela dos casos, bem poucos casos mesmo, né? A maioria sempre tem experiências terríveis, infelizmente. Então, eu diria que para quem não está familiarizado com a palavra, difícil, né, aqui no Brasil, mas quem ainda não conhece o termo ou não está dentro do assunto, a abdução é basicamente um sequestro mesmo, tão ruim quanto os que a gente conhece popularmente do dia a dia. Existe uma diferença entre a abdução para, por exemplo, obsessão ou algo do tipo? É um fenômeno da espiritualidade a abdução? Então, dependendo da pessoa que for conversar isso contigo, né, cada um tem a sua visão, né, eu sou um investigador, um pesquisador independente, então eu tenho a minha visão particular, baseado em tudo que eu já pesquisei, estudei, etc. Então, dentro de tudo que eu já analisei até hoje, eu consegui perceber, assim, que basicamente existem 3 tipos de abdução, tá? E que geralmente as pessoas não percebem isso, ou não falam disso, ou consideram como se fosse tudo a mesma coisa, né? Tá tudo bem, né? Cada um no seu passo. Então, o primeiro tipo que eu diria, que eu consigo delimitar de alguma forma bem diferente mesmo das outras, seriam as abduções extrafísicas, que aí talvez esteja relacionado com as obsessões e tudo mais, entre outras coisas. Então, essas abduções extrafísicas, né, que são onde o corpo espiritual ou o corpo astral, dependendo da nomenclatura que a pessoa conheça, o corpo mais sutil é levado, e não o corpo físico. O corpo físico fica adormecido na cama, à noite, enfim. E o outro tipo mais importante da gente falar são as abduções físicas também, onde o corpo físico é levado, né, e isso daí geralmente se confunde muito um tipo de abdução com outro tipo, né? Mas existem sim essas abduções extrafísicas e as físicas, onde o corpo físico é levado, né? E um terceiro tipo, que a gente pode entrar melhor depois, que seriam as abduções militares, que também é o corpo físico que é levado, e só que com objetivos diferentes e por seres diferentes. Quando se fala em abdução alienígena, a primeira imagem que vem à nossa cabeça era a imagem que estava aí na tela compartilhada com você, que são de seres cabeçudos, olhudos, baixinhos, cinzentos. Essas abduções são feitas por esses seres alienígenas? Quem são esses seres alienígenas? Então, esses são os tipos mais frequentes, né, que a gente vê em filmes e séries, em relatos até verdadeiros. E realmente, esses seres aí existem, né? Existem dentro desse tipo, existem diversos já, né, diversos tipos de greys, né, como são chamados, os baixos, altos, mais esverdeados, mais brancos, mais cinzas, enfim. Só que esse é o único tipo que é mostrado geralmente nos filmes, ou monstros, né, que são mostrados nos filmes como sendo extraterrestres. Agora, existem diversos tipos, assim como aqui na superfície onde a gente vê as coisas, né, aqui no nosso dia a dia a gente vê diferentes tipos de pessoas, enfim. Existem também diferentes tipos de extraterrestres, de seres extradimensionais também, que eu coloco numa segunda categoria,
que são os que fazem as abduções extrafísicas, tá? Então, eu diria que existem infinitos tipos de extraterrestres. Infelizmente, o que as pessoas mais conhecem, o que mais é mostrado, são esses que você mostrou aí, que são os Greys, né? Que existem sim, só que eu acredito que eles são os mais conhecidos também, né? Além dos filmes e de Hollywood, etc., tentar fixar essa imagem na nossa mente, para que a gente não pense na variedade de outros que existem, né? Inclusive extraterrestres que são iguais a nós. Eu acredito que isso acontece porque esses Greys são uns dos principais, né, que estão mais próximos e que têm mais relação com a humanidade aqui. Então, por isso que às vezes acabam tendo mais casos relacionados a eles e que também as pessoas acabam conhecendo mais eles. Mas existem infinitos tipos de extraterrestres. Quem está acompanhando a gente no YouTube, mandar aqui um alô, um abraço. Quem está desejando boa tarde é a Rosimeire Pérez, o Jorge Luiz, a Gleice Jans, Selma Talim, Maria Clarice Veiga, Rodrigo Renzo, Elizabeth Robson, Jair Pauleto. Johnny, cadê você? Eu vim aqui só para te ouvir. Tem também o Rogério, nosso querido Rogério Pérez, tem também a Ivanice Palhinha, a Carlice Carvalho, Maria da Conceição, a Vlad Haas, Eupídia Moura, Tadjana, também o José Cotex, Sandra Luiz, acompanhando a gente lá de Portugal, e também nosso querido pessoal do Educação Consciencial, nosso querido Fábio Santos e também o Lael Ofanin, acompanhando a gente lá no YouTube. E mandando um abraço para você, viu, Johnny? Ô, Johnny. Um abraço para todos aí, já conheço todo mundo. Já conhece, todo mundo já é de casa, já é família já, né? Sim. Coisa boa. Ô, Johnny, mediante isso que você falou, dos seres, várias raças, seres alienígenas, abduções, os tipos de abduções, mas qual o objetivo desses seres estarem abduzindo, estarem raptando pessoas aqui da Terra? Por que é permitido esse tipo de ação? Não existe, por exemplo, uma intervenção divina? Tipo assim, opa, peraí, você não vai raptar fulano tal não, tal. Existe uma pré-seleção para esses seres que são abduzidos ou raptados por esses seres alienígenas? E qual o objetivo disso? Duas perguntas, né? A primeira é sobre o objetivo deles, o interesse, né, que eles têm. Primeiro, é interessante a gente falar disso porque muitas pessoas às vezes acham que esses seres são puramente perversos e que estão fazendo isso por algum tipo de brincadeira, né, maligno ou algo do tipo. Mas sempre que a pessoa é abduzida, existe um objetivo, né, um interesse específico daquela pessoa. Ou seja, as pessoas que são abduzidas, não vou dizer todas 100%, mas a maioria, com certeza, elas geralmente têm uma característica que é útil para aqueles que abduzem elas, entendeu? Então, esses que abduzem têm as agendas deles, assim como cada grupo ser humano e cada ser humano individual também tem a sua agenda. Cada um desses grupos extraterrestres tem cada um a sua agenda e eles buscam cumprir ela. Para isso, se eles precisam abduzir pessoas que têm alguma coisa que seja útil para ajudar eles, eles abduzem. Então, a maior parte, né, eu já vou entrar naquela terceira forma de abdução, que eu não entrei muito, que seriam as abduções militares, a maior parte dentro do que eu conheço até hoje, tá? Eu posso estar errado, mas ainda foi o saldo que eu cheguei até agora. A maior parte dessas abduções são feitas não por extraterrestres, mas por seres humanos mesmo, né, de projetos secretos ou sigilosos, né? E geralmente esses projetos são militares, enfim, ou espaciais, ou aqui da Terra mesmo. E esses militares que servem a esses programas, geralmente servem a hierarquias cada vez maiores e que em determinado ponto chegam nos extraterrestres. Mas a gente pode dizer que são os próprios seres humanos abduzindo seres humanos. Alguns deles se passam por extraterrestres, né? Outros não, abduzem como humanos mesmo e depois cuidam da situação. Mas os objetivos variam muito. Por exemplo, o que é mais levado às pessoas são para experimentos genéticos, né? Infelizmente. Então, eu vou falar isso de uma forma bem branda, tá? Para as pessoas não se assustarem. Então, são experimentos genéticos. São coletados amostras de DNA, são analisadas evoluções que o corpo humano tem e que talvez isso possa
servir como dado de pesquisa para eles, né? Então, é como se a gente fosse um ratinho de laboratório para eles, em alguns casos, nesse caso de experimento genético. Isso não é bom ou ruim, tá? Isso aí depende de cada agenda de cada grupo e das circunstâncias de cada situação. Então, a maior parte são experimentos genéticos. Outras coisas também que acontecem, como eu falei, dessas abduções militares feitas por projetos secretos, né? São recrutamentos, né? Aí não é bem uma abdução, eles são abduzidos, mas eles são recrutados, né? Algumas pessoas são recrutadas e são levadas, treinadas, né? E durante esse período de treinamento, que é durante a infância e juventude, aí sim, eles são abduzidos primeiro várias vezes, e são levados e trazidos de volta. Nesse tempo que eles ficam lá, eles são treinados, né? E vão passando por testes, e depois desse período de várias abduções, então, aqueles que são aprovados, digamos assim, ou que eles selecionam lá, que são melhores para eles, eles acabam ficando e sendo recrutados de fato e permanecendo durante anos, servindo esses programas e depois retornando à vida, né, depois de muito tempo. Agora, a outra questão que você falou sobre permissão, veja, dentro da minha opinião e do meu estudo, incluindo esse assunto sobre projetos secretos, extraterrestres e tudo mais, as pessoas já puderam perceber pelas coisas que eu estou falando aqui, que existem muito mais coisas do que a gente ouve no dia a dia, né? Então, dentro dessas outras coisas que existem, que a gente não se fala muito sobre isso, que permanecem sigilosas, existem diversas hierarquias, vamos colocar assim, tanto no sentido espiritual, extrafísico, né, como no sentido físico também, que vão desde o interior da Terra, da superfície da Terra, até fora da Terra, tá? Então, dentro de toda essa hierarquia, é uma bagunça generalizada, de certa forma, nessa questão de injustiça ou justiça. Isso aí não depende muito de uma supervisão coletiva, tá? Essas interferências, a gente pode dizer assim, que tem, sim, seres positivos que nos ajudam, mas essas interferências coletivas e tudo mais, isso é muito raro e muito difícil de acontecer. Porque geralmente o ser humano ele faz parte do problema, então ele dá permissão que as coisas aconteçam, mesmo que seja indiretamente. Mas como que, então, se não tem ninguém protegendo, como que a gente faz, né? Eu vejo que a melhor forma de proteção nesse caso, né, ou de não permissão, né, para não deixar isso acontecer, é realmente lidar com isso de forma individual, porém, com a sua própria equipe espiritual, né, vamos colocar dessa forma, tá? Então, se você não tiver uma comunhão, digamos assim, um contato, uma conexão com a sua equipe espiritual para te ajudar a proteger dessas coisas, não vai ter ninguém, tô falando você no geral, tá? Não vai ter ninguém que vai te salvar, não. Interessante. Ô Johnny, existe sinais que eu posso perceber, ou físicos, ou emocionais, ou psicológicos, de que eu estou sendo vítima de uma abdução? Sim, com certeza. A primeira coisa são traumas, né? Traumas, e geralmente as pessoas que têm traumas, muitas delas têm lembranças, outras não, mas isso daí só fazendo uma análise mais profunda, né, para saber se esse trauma realmente é de uma abdução ou se é de uma coisa do cotidiano normal da vida da pessoa, ou da infância, enfim. Então, muito trauma, dores, às vezes, muito específicas, que as pessoas, às vezes, não vão no médico fazer uma análise para ver o que é. Muitas vão e acabam vendo que tem alguma coisa ali dentro. Muitas dessas pessoas que são abduzidas são, sim, chipadas, por mais que esse assunto tenha virado algo banalizado hoje em dia, até porque tem muita gente que tripudia em cima disso com o maior sensacionalismo possível, né? Mas, por um outro lado, existe uma parcela, assim, real de pessoas que são abduzidas e voltam, assim, com chips no corpo, ou hematomas graves também, né? Às vezes até com algumas sequelas, assim, ou hematomas inexplicáveis, que não tem como fazer com coisas normais. Então, tem diversas coisas, sim, que acontecem que ficam como sequelas, principalmente os traumas. Muito interessante e, ao mesmo tempo, preocupante. Mediante, claro, que tem questões que podem ser meramente psicológicas, questões que são biológicas e, às vezes, requer o tratamento convencional da medicina.
mas mediante a desconfiança de que esses sintomas, eles são anormais, sem uma explicação, pode ser supostamente efeitos de uma abdução, o que é que eu posso fazer para me proteger disso e me libertar desses sequestros quando acontece? Tem uma técnica, eu tenho que rezar algum salmo, eu tenho que tomar um banho de descarrego, eu tenho que rezar para algum santo, para algum anjo. Tem algo que essas pessoas que são abduzidas possam fazer para se libertar desses raptos constantes, ô Johnny? Olha, como eu falei, o primeiro sequela que tem, a mais importante, dessas questões são os traumas, né? Além de outras questões que vão ali, secundária, terciária, enfim. Mas então o primeiro passo, eu diria, que é você cuidar do psicológico, do emocional. Isso aí é o primeiro passo para qualquer problema, na verdade, né? É o primeiro passo padrão para tudo na vida. Então, controle emocional e controle psicológico. Como, né? Vai no psicólogo, procura ajuda, procura terapeutas holísticos ou, enfim, de qualquer natureza, desde que sejam pessoas competentes e honestas, né? E que sabem o que estão fazendo e que sejam de confiança, enfim. Senão você vai procurar ajuda de alguém que vai querer te ajudar, vai acabar, às vezes, te atrapalhando mais ainda. Então, procure alguém que tenha realmente conhecimento e seja honesta, né, no campo. Então, essa é a primeira parte. Eu acho que você tem que partir, para qualquer problema da vida, resolver o controle emocional, né, ter calma, respirar, pensar no assunto, analisar o assunto, né, e cuidar do psicológico também. Aí, numa segunda etapa, eu diria que o mais importante ainda é você ter o controle, que eu chamo de um controle mais pragmático, um controle mais estratégico da situação. Já que você está tentando se controlar emocionalmente, maravilha, esse é o primeiro passo. Talvez o mais importante. Agora, o que você vai fazer? Para resolver o problema, a primeira coisa, você tem que entender o que é o problema. Você tem que saber o que está acontecendo, o que você está passando, né, as variáveis, enfim. Então, o primeiro passo desse controle pragmático, eu diria, é entender essas informações, por exemplo, que eu comecei a falar aqui. Né, quais os tipos de abdução que existem, quem que pode estar te abduzindo, né, quais são as possibilidades desses problemas. Então, você conhecendo bem essa questão, isso vai te dar informação para você, então, planejar e estrategicamente procurar uma saída disso. Outra coisa também você, obviamente, né, se proteger espiritualmente, buscar ter uma conexão maior com a sua equipe espiritual, como eu falei, porque se a gente for esperar uma proteção coletiva, esquece. Então, você tem que firmar assim, uma conexão pessoal, né, seja com quem você acredita, né, que cuida de você, seu anjo guardião, né, enfim, qualquer ser que você acha que está cuidando de você, ou que te ajuda, né, não que te salva, mas que te ajuda. Então, tem que ter uma conexão sim, até porque eu falei, as abduções não são apenas físicas, mas também extrafísicas, né, e uma última sugestão que eu daria para as pessoas é registrar as próprias experiências o máximo possível, tá? Isso também serve para sonhos, mas não é o assunto aqui. Então, utilizando para esse objetivo, especificamente, toda a experiência que você tiver, caso a pessoa que estiver assistindo, se ela acha que está sendo abduzida, ou que já foi, enfim, ou que já foi e continua sendo até hoje, essa dica, eu diria que é muito importante, é você registrar todas as experiências que você teve. Registrar mesmo, escrever em detalhes, né, faz um diário seu só para isso. E com o tempo, isso provavelmente vai te ajudar muito, porque cada experiência que a gente tem, que a gente se lembra, mesmo que ela seja terrível e traumatizante, tem que ter, primeiro, lembra o controle emocional e registrar, né? Então, cada uma dessas experiências acabam servindo como peças de um quebra-cabeça. Conforme você vai registrando, quanto mais experiências você tiver e registrando elas, mais informação você vai ter para agir contra aquilo, para se proteger daquilo, né? Então, acho que esses seriam os primeiros passos básicos, assim, para se proteger dessas questões. Bem, Johnny, a conversa está muito legal, mas o nosso tempo conspira contra a gente. E desde já eu quero deixar o convite refeito para que a gente volte a conversar em outro momento para dar continuidade a esse assunto e se aprofundar também mais questões, mais detalhes sobre as abduções.
Meu querido, obrigado. Eu sei que você está na correria aí, tá viajando, enfim. Mas as pessoas que quiserem saber mais sobre o teu trabalho, como encontrá-lo, quais são suas redes sociais, fica à vontade. Só para terminar, então, o pessoal que gostou do assunto, a gente, no canal do Fábio Santos, né, que está aí no chat, do Léo Fanin, do Educação Consciencial, a gente está produzindo lá, eles estão produzindo, né, e eu estou editando os vídeos, enfim, uma série documental justamente sobre esse assunto, né, e inclusive, não no sentido que eu estou falando aqui, mas no sentido mais de relatos mesmo, e relatos reais, tá, relatos baseados em casos reais, inclusive de pessoas que a gente, não são pessoas desconhecidas, tá, são pessoas que a gente conhece, enfim. Então, quem quiser conhecer, vai lá no canal do Educação Consciencial, ter acesso a essa série. E também no final do ano, no último final de semana ali, 26 e 27 de novembro, tá? Eu vou estar palestrando num simpósio que a gente vai fazer lá em Porto Alegre. Também vamos ter lá o Lael Fanin, o Fábio Santos, eu vou estar palestrando. E a gente também vai ter o Ted Hyde, que é um dos informantes, digamos assim, uma das pessoas que participaram desses projetos espaciais secretos, né, projetos militares secretos que eu falei um pouco aqui na entrevista. Ele participou disso e hoje em dia o informante traz essas informações pra gente. Então, só entrar lá no site também, fabiosantos.com.br/agenda, né? Vai ter lá na agenda todos os eventos que a gente vai ter, e vai ter o simpósio lá. Bom, e quem quiser me seguir nas redes sociais, tem lá, @FullDisclosureBrasil, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Johnny, abração, querido. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Conversamos com Johnny Sena, ele que é pesquisador da ufologia e pesquisa também sobre abduções. Para quem pegou o programa andando, não se preocupa que ele vai ficar gravado aqui no YouTube, também no Facebook, Diário do Sertão, e no YouTube, TV Diário do Sertão. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência durante a semana e nós voltamos segunda-feira a partir das 5 da tarde com mais um programa Diário News. Vocês que estão acompanhando no Facebook, YouTube, não deu tempo registrar todo mundo. Sou grato a vocês, sintam-se todos abraçados. Forte abraço, bom final de semana. Até lá, tchau, tchau.